Bom dia, queridos amigos, que a paz, a luz de Jesus se estenda sobre todos nós. Nós estamos mais um dia, mais uma vez, reiniciando o estudo do Evangelho, procurando ampliar o nosso conhecimento, o nosso entendimento da importância do Evangelho de Jesus em nossa vida. Por isso, convidamos a todos a pensar, a refletir na grandeza do amor do Cristo para com todos nós. Nós vamos iniciar hoje o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens de seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhante às estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam com os sons de trombeta, e os cânticos dos anjos se lhe associam. Nós vos convidamos, a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssonas vossas vozes, e que no hino sagrado eles se estendam e repercutam de um extremo ao outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai, que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de verdade. Queridos irmãos, que a doce paz do nosso Mestre Jesus envolva-nos nesta manhã, para que todos nós possamos sentir a grandeza do amor do Cristo em nossa vida. Amparai os nossos propósitos, Senhor, para que possamos compreender cada dia, cada vez mais, a importância das suas lições contidas no Evangelho. Que possamos nos fortalecer na nossa fé e nos nossos ideais. Assim, Senhor, felizes por estarmos juntos nesta manhã, pedimos em favor de todos os nossos companheiros, estes que diuturnamente têm orado e pedido a Deus que o sustente e que o ampare. Que o Evangelho de Jesus seja para todos nós um farol a nos iluminar e a nos fortalecer. Senhor, ampara os nossos irmãos que ora passam por suas dificuldades, aqueles que ora se encontram enfermos, preocupados com a sua saúde. Fortalecei-os na fé e na confiança, para que todos possam erguer o seu pensamento ao médico das almas, confiando na misericórdia e nas leis divinas que regem todo o nosso caminho. Que o Senhor fortaleça os corações para que tenhamos paz e amor dentro de nós. Que assim seja. Meus queridos irmãos, eu iniciei hoje o prefácio, que é uma mensagem do Espírito de verdade, para que nós possamos refletir um pouco mais no nosso compromisso. E ele nos diz que os Espíritos do Senhor são as virtudes dos céus. Olha, quais são os Espíritos do Senhor?
São todos aqueles que passaram pelos mesmos caminhos que nós estamos passando, mas tiveram um olhar diferente, alimentando dentro de si a renúncia, a resignação, valorizando a simplicidade, como também valorizando as oportunidades que o Senhor concedeu a todos. Ninguém chega a um estado de sublimidade, de virtuoso, sem que ele vença as suas más inclinações. Então ele coloca aqui qual o imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalhando por toda a superfície da terra, e semelhante às estrelas cadentes, vem iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Isso aqui nos mostra que ninguém, nenhum de nós, nos encontramos desamparados. Todos nós estamos sob a tutela do Cristo. E nós sabemos que todos esses espíritos virtuosos, amorosos, bons, eles estão espalhados por todos os lugares, por todos os recantos. E mais nós não podemos esquecer que foi Jesus que disse que os seus trabalhadores, os seus irmãos, seus amigos viriam do Oriente, do Ocidente, de todos os lugares do mundo. E aqui ele nos fala: eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido. O que vai restabelecer no seu verdadeiro sentido, meus amigos? Nós temos a certeza de que são os nossos pensamentos, porque chegou a hora de nós alinharmos o nosso pensamento com as leis de Deus. As leis de Deus são um conjunto de informações divinas que formam a verdade. Para dissipar as trevas, quer dizer, todos nós que começamos a compreender o sentido verdadeiro das leis divinas, da verdade, nós começamos a tirar as trevas dos nossos olhos. Porque essas trevas, elas nos confundem. Confunde os orgulhosos e glorificam os justos. Então, cada um de nós precisamos saber em qual situação nós encontramos. Se nós estamos no meio dos orgulhosos, fazemos parte dessa gleba de pessoas, ou se nós estamos procurando melhorar para sermos justos. E aí o Evangelho nos disse: as grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhe associam. Então, todos os espíritos, eles falam em nome de Deus em todos os lugares. E os cânticos dos anjos se lhe associam. Quem são os anjos? São os espíritos também elevados, mesmo não sendo aqueles que compõem o espírito de verdade, mas eles nos auxiliam todos os dias a nos estimular e a vivenciar aquilo que nós precisamos compreender em profundidade do que o Evangelho nos pede. E aqui o Espírito de Verdade nos disse: nós vos convidamos a vós, homens, para o divino concerto. Nós estamos vivendo neste momento do divino concerto, para que os nossos tons de vozes, o nosso som vibratório, a nossa vibração seja de grande harmonia, seja harmônica. E ele diz: tomai a lira, fazei uníssonas vossas vozes. O que quer dizer isto? Então, todos nós precisamos falar uma coisa só, uma só verdade. Estarmos uníssonos, unidos, com esse mesmo pensamento, como se fosse um hino sagrado, que vai repercutir por todo o universo. A verdade, ela sai dos recônditos divinos
chegando até nós, para que formamos um movimento, para que todos nós possamos falar a mesma coisa. Mas não é só falar, é vivenciar. Então, este é o momento que nós estamos sendo convidados a vivenciar o que o Cristo veio nos ensinar. Ele nos chama a atenção, homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Olha, a certeza que nós temos que esses espíritos nos chamam a atenção para o amor. E é por isso que eles amai-vos também uns aos outros. E dizei do fundo do coração, fazendo a vontade do Pai que estás no céu, Senhor, Senhor, e poderás entrar no reino dos céus. Esse Senhor, Senhor, é uma aclamação da nossa alma, que nós procuramos Jesus para que Ele possa nos sustentar nesta caminhada que ora estamos passando, no mundo de transição, no período em que somos convidados a dizer: Senhor, Senhor, nos fortaleça para que eu te sirva. Senhor, Senhor, me fortaleça para que eu possa pacificar o meu espírito e implantar o reino de Deus dentro de nós. É hora, meus irmãos, de amar. Amai-vos. Então, se Ele está nos convidando a amar uns aos outros, amai-vos, então nós vamos sentir que também, no fundo de nosso coração, nós precisamos ter o desejo, a vontade de fazer com que este amor tenha ressonância com aquilo que Jesus veio nos pedir. Eu vou trazer hoje uma mensagem também do Espírito de Verdade, do livro O Espírito de Verdade, e ele nos diz assim: Mestre, estudando a mensagem libertadora de Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, nós, os companheiros desencarnados, de quantos se encontram ainda em rudes lições na escola física, escrevemos este livro em teu nome. Nós gostaríamos de dizer que toda essa mensagem libertadora de Allan Kardec, que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, é que vai nos mostrar tudo aquilo que nós precisamos aprender para dar direção à nossa vida, ao nosso pensamento. Ele diz assim: nele, quer dizer, no Evangelho, se refletem os pensamentos daqueles servos menores de teus servos maiores. Veja bem, existem espíritos elevados que não fazem parte do espírito de verdade, mas que estão se esforçando para auxiliar Jesus. E aqui ele nos disse: em círculos mais estreitos de ação, a sublime tarefa de reviver o espírito de verdade nos tempos calamitosos de transição que o planeta atravessa. Então, é este momento que nós estamos vivendo. O que nós temos vivenciado do Evangelho? O que o Espírito de Verdade nos trouxe em primeira mão, quando ele nos convida a amar, a lembrar que o Espiritismo não veio também destruir o que Jesus trouxe. Muito pelo contrário, o Espiritismo vem para nos auxiliar na aplicação, na vivência dos ensinamentos do Cristo. E eles nos dizem assim: oferecemo-lo a todos os irmãos, cujos ombros jazem envergados ao peso de rijas obrigações. Nesta hora em que a família humana desfalece a míngua de amor. Então, eles estão nos oferecendo mais uma obra, mais um livro, mais uma interpretação do Evangelho, que não é para todo mundo, nós sabemos disso, mas são para aqueles irmãos que estão cheios de obrigação, que eles estão a serviço do Cristo,
nesta hora em que a família humana desfalece à míngua de amor. Ora, o Evangelho é para aqueles que o conhecem e que têm que se esforçar para servir, para fazerem parte deste movimento divino, a fim de que nós não venhamos a ficarmos parados e nem possamos desistir de auxiliar Jesus quando nós estamos vendo que a família humana está desfalecendo de amor. Quantas famílias desestruturadas, meus irmãos. Aos que por náufragos da existência viram quebrados, ante os furacões do materialismo destruidor, as embarcações religiosas em que se lhe erguia a fé, aos que levantam a voz para redizer-te a palavra de esperança e de luz, deslocando à custa de sacrifício os empeços das trevas. Todos nós que queremos servir Jesus, nós não vamos servir Jesus acomodados em nosso lar. É preciso que a gente ainda tenha força para vencer as nossas provas, nossas lutas, que para muitos são sacrifícios. Aos que, sobrecarregados de graves deveres, procuram preencher os lugares dos que desertaram do serviço. Quem não tem dever, quem não tem tempo, quem é aquele que não tem obrigação, eles não têm tempo para servir. E aqueles que estão sempre ocupados, sobrecarregados, são eles que estão sempre arranjando um jeito para ajudar o Cristo no bem-estar da humanidade. E ele coloca aqui, e acima de tudo, aos que por agora não encontram para si mesmos senão herança das lágrimas em que se lhe dissolve o coração. Todos nós, irmãos, temos passado momentos de lágrimas, de muita até incompreensão, ou então de compaixão, ajudando a todos que caminham conosco. E aí eles dizem, como todos eles, Senhor, rumo à era nova, nós, gotas pequeninas da inteligência, no oceano da infinita sabedoria de Deus, partilhamos os lances aflitivos da terra traumatizada por angústias apocalípticas em busca de paz e renovação, trabalhando pelo mundo melhor, na certeza de que permaneces conosco e de que, como outrora, diante da tempestade, repetirás aos nossos ouvidos, tomados de inquietação. Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Então a gente volta a refletir e a conversar com todos, que nessas horas que muitas vezes nós temos tantas aflições, vivendo as angústias, vendo o sofrimento de muitos irmãos, vendo dores estendendo aos corações humanos, vemos a revolta, o abandono, o descaso, o desfalecimento da família. Lembramos de que Jesus repete aos nossos ouvidos, tomados de inquietação. Ouça a voz de Jesus quando ele nos diz: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Isso, gente, é uma força que nos encoraja. Não estamos sozinhos. E quem assina esse prefácio, essas explicações do livro Espírito de Verdade, Bezerra de Menezes, André Luiz, Caibar Schutam, Eurípedes Barçanufo, Hilário Silva, Anália Franco, Meimei, Emmanuel e outros. Todos os espíritos que hoje fazem parte da codificação, que têm nos ajudado, levantando-nos o bom ânimo. Todos estes espíritos olham por todos nós. Por isso, nós agradecemos muito a Jesus
pelo amparo, pela presença desses Espíritos em nossos corações, pedindo a Deus por cada um destes companheiros queridos que compartilham conosco este horário do Evangelho. Tendes bom ânimo, Jesus está conosco e nós precisamos crer nos ensinamentos trazidos pela doutrina espírita. Não tememos, a vida é um movimento ininterrupto e que Jesus esteja sempre conosco, assim como desejosos de estarmos também com Ele, pelo esforço, pela renúncia e pela dedicação. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem nos dado. E nesta hora sublime do Evangelho, nós convidamos a todos os nossos irmãos. Silencie a sua alma para que você possa ouvir o cântico dos nossos benfeitores espirituais. Para que eles possam trazer-te nesta manhã o passe, a melodia do amor, as vibrações dos seus pensamentos, as mãos que estendem sobre nós. E creiam, nesta hora, todos nós estamos recebendo o fluido necessário, as energias que vão nos recompor. Senhor, fluidificai as nossas águas, para que todos nós sejamos beneficiados. Na certeza do amparo amigo, é que nós agradecemos, pedindo aos benfeitores espirituais que olhe por todos nós, pela pátria que caminha e caminhará sempre em direção ao coração do mundo e à pátria do Evangelho. Vibre, irmão, para que seu coração pulse o desejo de seguir o Cristo. Recebam com muito carinho o abraço do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, sinta-se em paz.